Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula onde nós falaremos sobre a regra de Herão. Também faremos um exercício de aplicação, onde foi dado um triângulo de vértices A, B e C, informado que a área dele mede P menos B vezes P menos C mais P que multiplica P menos A sobre 4. 2P é o semiperímetro. Está sendo pedida a medida do ângulo alfa. Bem, a regra de Herão tem sua importância não só na trigonometria como na geometria, porque são várias as situações que a gente pode utilizá-la para resolver, né, as mais diversas questões. Basicamente, o que a regra de Herão faz é calcular a área a partir dos lados do triângulo. Então, se eu tenho os três lados do triângulo, isso basta. Qualquer que seja o triângulo, se eu souber os três lados, eu consigo calcular a área. Tudo bem? Pela regra de Herão. Para demonstrá-la, existem várias demonstrações, né? Isaac Newton se aventurou a fazer uma demonstração dela, que ficou muito famosa, mas nós vamos aqui usar a trigonometria e basicamente o que a gente já estudou. Na aula passada, nós estudamos as razões trigonométricas dos semiângulos. Então, a gente vai começar daí. Nós vimos que quando eu tenho o cosseno do semiângulo A qualquer, né, o semiângulo é o ângulo dividido por 2, e isso para o triângulo, né, para ângulos, né, entre 0 e 180, a gente viu que a gente colocava só a raiz positiva e eu colocava 1 mais o cosseno de θ sobre 2. Ok? Porque se o ângulo passado para o segundo quadrante, quando eu dividir ele por 2, ele volta para o primeiro quadrante, né? Então fica positivo de qualquer forma para o cosseno. Mesmo que no segundo quadrante o cosseno seja negativo. Além disso, quando a gente estudou a lei dos cossenos, para aquele triângulo, por exemplo, eu posso aplicá-la da seguinte maneira. Ó. Se eu escolher convenientemente o ângulo A, eu posso escrever, então, o lado oposto a ele ao quadrado é quem? B quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, adjacentes ao ângulo que eu escolhi, vezes o cosseno desse ângulo que eu escolhi. Se eu isolo o cosseno de A aqui, o que eu tenho? Se eu somo isso aqui dos dois lados, se eu divido os dois lados por 2bc, se eu subtraio o A quadrado dos dois lados, eu vou ficar com B quadrado mais C quadrado menos A quadrado dividido por 2bc. Ok? Então eu só isolei o cosseno de A nessa igualdade. Muito bem. Então eu posso vir aqui e substituir. Ó. Isso aqui pode ser reescrito como sendo o cosseno de A sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 mais B quadrado mais C quadrado menos A quadrado dividido por 2bc. E tudo isso ainda está dividindo por 2. Ok? Bom, essa igualdade vai dar o quê? 1. Quando eu for resolver essa soma de 1 mais a fração, isso aqui vai multiplicar por 1, né? Vai ficar 2bc mais isso aqui. Ora, 2bc mais b quadrado mais c quadrado, quem é? É b mais c ao quadrado, professor, perfeito. E aqui, 2bc, conservar primeiro e multiplicar pelo inverso da de baixo, vai ficar o quê? 4bc. Tudo bem? Então eu só fiz essa continha, ó. Multipliquei isso aqui por 1, somei com b quadrado mais c quadrado. Mas isso é um produto notável, é b mais c quadrado. Esse cara eu repeti, e quando eu fizer conservar de cima, fração de cima, e multiplicar pelo inverso de 2 sobre 1, fica 4bc. Ok? Agora isso aqui é a diferença de quadrados, né? Você estudou lá na sétima série do ensino fundamental, e quando eu tenho a diferença de quadrados, eu posso fatorar. Fatorar é transformar em produto da soma pela diferença dos caras que estão embaixo, não é verdade? Se eu uso esse conceito de fatoração aqui, olha o que eu fico. Esse cara ao quadrado menos esse cara ao quadrado é o produto, né, da soma pela diferença deles, né? B mais C mais A, e aqui, B mais C menos A. Produto da soma, aqui, ó, pela diferença deles. Isso tudo dividido por 4bc. Ora, agora eu preciso de um conceito, que talvez a gente não tenha ainda falado, que é o seguinte, se eu tenho, né, acho que a gente falou, né, na aula passada, se eu tenho um triângulo de vértices A, B e C, como aquele lá da nossa questão, lados A pequeno, B pequeno, C pequeno, o perímetro, né, acho que a gente falou na aula passada, o perímetro é a soma dos lados, né, pessoal? E o semiperímetro? Ora, é a soma dos lados dividido por 2. Semi é sempre dividido por 2, né? Semiângulo dividido por 2. Semiperímetro dividido por 2. Então, se o perímetro for P, né, a gente pode colocar aqui o seguinte, ó. Para não ficar essa fração, a gente pode escrever assim, né? 2P, é como se eu multiplicasse cruzado aqui, né? 2P igual a mais B mais C. Ok? Muito bem. Então eu posso fazer o seguinte agora aqui, ó. O que eu tenho? A mais B mais C é 2P, né? Perfeito. Mas e esse cara? Ah, esse cara não é. Então eu vou ter que fazer uma mágica para aparecer esse cara aqui, ó. Como é que eu faço aparecer esse cara aqui? É fácil, ó. 2P, o que eu quero que apareça ali? B mais C menos A. Só que para a igualdade se manter, eu já tenho o B, eu já tenho o C, mas eu não tenho menos A. Então a igualdade não satisfaz. Mas e se eu colocar 2A aqui? Agora resolveu a questão, ó. O B tá lá, o C tá lá. Isso aqui junto vale quanto? Isso aqui junto vale o A. Então eu não alterei a igualdade, né? Já que isso daqui é A. São equivalentes. Ou então eu posso subtrair ele dos dois lados. Então 2P menos 2A é igual a B mais C menos A. Posso colocar o 2 em evidência, então eu estou com 2 que multiplica P menos A, B mais C menos A. Agora eu tenho todo mundo, eu tenho esse cara e tenho esse cara. Eu volto aqui, ó, no lugar de B mais C mais A, que é o perímetro, né? Perímetro, eu posso colocar o quê? 2P. Né? 2P é o perímetro, P é o semiperímetro. Se o semiperímetro é dividido por 2, o perímetro é multiplicado por 2, né? E quem é tudo isso aqui no segundo parênteses? Tudo isso no segundo parênteses é 2 que multiplica P menos A. Perfeito. Isso é 2 que multiplica P menos A.
E o denominador quem é? 4BCs. Maravilha, maravilha. Feito isso, o que a gente tem aí, na verdade? 2 vezes 2 dá 4, eu cancelo. Então isso é quem? É P que multiplica P menos A sobre BC. Pronto. Agora eu tenho o cosseno do semiângulo em função de quem? Em função do semiperímetro, né? Olha aí. Semiperímetro multiplica P menos A sobre BC. Ok? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo isso. E se eu quiser o seno do arco metádico, semiângulo? Mesma situação, eu acho que o espaço não vai dar. Eu vou só colocar esse resultado aqui, ó. O cosseno do semiângulo em função do semiperímetro é P que multiplica P menos A sobre BC. Vamos guardar aqui na nossa caixa de ferramentas. E o seno? Bom, se eu quiser o seno, a situação é parecida, né? A gente estudou na aula passada que o seno do semiângulo, quem era? Mesma relação, só que o sinal do meio trocava, né? Bom, então a única diferença é que lá no cosseno era positivo e aqui é negativo. E eu vou fazer a mesma situação, mesma construção, olha só. Vou escrever 1 menos o cosseno, mas quem é o cosseno? Tá lá, ó. D quadrado mais C quadrado menos A quadrado. Tudo isso sobre 2BC. E eu não posso escrever que tudo está dividindo por 2, tudo. De novo, eu vou ter seno de A sobre 2 igual a... Isso aqui vai ficar quem? 2BCs menos essa galera, né? Então eu posso pôr assim, ver se você concorda. Ó. Colocar o menos, colocar B quadrado mais C quadrado menos 2BC menos A quadrado. Quando eu conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, vai ficar 4BC. Se você concorda, quando eu multipliquei esse aqui por 1, ficou 2BC positivo. Aqui ele está positivo, concorda? Porque tem um menos na frente, ó, ele fica positivo. O B estava negativo, ó. Ele está negativo. O C estava positivo, né? Não, o C estava negativo, ó, tinha um menos na frente, ele estava negativo. Aqui também ele continua negativo, ok? A gente não alterou a situação. E aí eu tenho que seno de A sobre 2 é igual a... Aqui fica o A, né? Positivo, porque ó, esse menos vai ficar o A positivo. Então eu tenho aqui a seguinte situação, ó. Eu tenho a situação A quadrado, vou trocar a ordem das parcelas, porque não altera a soma, menos. Isso aqui é um produto notável, né? B menos C ao quadrado, dividido por 4BC. Ok? Percebi, professor. Isso aqui é o quê? Diferença de quadrados, ó. Produto notável, de novo, né? Isso pode ser escrito como? O produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença. Vai ficar bem grande isso aqui, né? Vamos colocar assim, o produto da soma pela diferença. Bom, a soma de quem, professor? Desse cara com esse. Vezes a diferença de quem? Esse cara por esse. Sacou? E aqui embaixo, 4BC. Então, eu estou com o seno do semiangular como sendo A mais B menos C vezes A menos B mais C. Na verdade, tudo isso sobre 4BC. Agora eu vou ter que fazer o seguinte aí, ó. Olha só essa situação aqui, ó. A gente sabe, né, que 2P é A mais B mais C, né? Já que o semiperímetro é o perímetro dividido por 2, né? Quando eu multiplico os lados, 2P é aquilo ali. Agora observe o seguinte, como é que eu escrevo isso aqui? Eu não tenho isso aqui, ó. Vamos transformar? Então vamos transformar, ó. 2P é igual a A mais B menos C. Mas para eu fazer essa transformação, ó, o A já está lá, o B já está lá, esse cara não está lá. Mas se eu somar 2C, ele aparece, porque tudo isso aqui junto, esses dois caras juntos, vai quem? Vai C. Então agora eu posso subtrair ele dos dois lados, ó. Eu fico com A mais B menos C. Isso colocando 2 em evidência, fica P menos C. E aqui A mais B menos C. Tudo bem? Então agora eu tenho esse cara aqui, ó. Quanto ele vale? 2 que multiplica P menos C. Da mesma forma, quando eu tinha 2P, eu podia escrever A menos B mais C. Posso lá de cima, né, da matriz, desde que, vamos lá, o A já está lá, o C já está lá, eu não tenho o B lá. Como é que eu faço aparecer o B lá? Simples, né? Mesmo truque de sempre. Eu coloco menos B mais 2B mais C. E aí, ó, tudo fica igual agora, ó. Bate, esse cara bate, e esses dois caras aqui batem, lá em cima bate, não bate, ó. Quando isso aqui somar, vira quem? Né? Vira B. Bem, eu posso fazer, né? Bateu, ficar mais B. Eu não quero mais B, né? Eu quero B, tá lá. E o C já estava lá. Perfeito. Isso aqui tá valendo. Eu posso subtrair dos dois lados, né? Então eu fico com 2P menos 2B, subtrair o cara que eu acrescentei, e aqui eu tenho A menos B mais C, que é exatamente o que eu quero lá. Colocando 2 em evidência, fica P menos B, A menos B mais C. E eu venho e jogo esses dois caras aqui dentro. Ó. Subindo, o que eu vou ter? Que o seno do semiângulo A será igual a
isso que eu falei que precisava apagar, né? Vou colocar aqui, ó, o seno do semiângulo A, ele é igual a raiz de tudo que está no primeiro parênteses, vale quanto? Tudo que está no primeiro parênteses vale 2, que multiplica P menos C. Tudo que está no segundo parênteses vale quanto? 2, que multiplica P menos B. Tudo isso está dividindo por 4BC. Então, o seno do semiângulo será 2 vezes 2 dá 4. Então, ele vale raiz de P menos C vezes a raiz de P menos B sobre BC. Ok? Que é o que nos interessa. Então, vou colocar esse resultado aqui, ó. Seno de A sobre 2, muito elegante, né? Relação de Heron, mas bem trabalhosinha. P menos C vezes P menos B. P menos C vezes P menos B. Sobre BC. Em geral, eu gosto mais da demonstração da geometria plana, né? Eu uso o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo. Chega no mesmo lugar. Mas a gente, no curso de trigonometria, vai usar a trigonometria, obviamente. Então, usando esses dois resultados ali no canto, a gente está agora pronto para gerar, né, a relação de Heron para a área. Como é que a gente vai gerar essa relação? Bem simples. Bem simples. Só preciso antes de um detalhe, olha só. Tá, vamos pegar. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A gente já sabe, a gente já demonstrou várias vezes, né? Que a forma trigonométrica que a gente viu, qual era? Uma delas, né? Eu posso escolher dois lados quaisquer, eu vou escolher BC, vezes o seno do ângulo entre eles. Pronto. E dividir isso por 2. Lembra dessa relação? Nós provamos várias vezes, né? Então o que eu tenho aqui, na verdade, é o ângulo A. Eu não quero o ângulo A, eu quero o ângulo A sobre 2. Então eu vou ter que fazer uma transformaçãozinha. Qual é? Muito simples. Vamos fazer de forma genérica aqui, ó. Isso é o quê? Θ sobre 2 mais θ sobre 2, não é? Que é a metade. Com a metade dá 1 inteiro. Minha terra tem palmeiras, então isso vai me dar 2 seno θ sobre 2 vezes cosseno θ sobre 2, né? Quando você fizer, vai dar duas parcelas iguais. Quando você somar, vai aparecer esses dois aqui. Né? Demonstramos isso daí. Então, o que eu tenho aqui? Que a área do triângulo ABC, na verdade, é quem? É BC vezes o seno de A. Mas quem é o seno de A? Olha lá. Será 2 vezes o seno de A sobre 2 vezes o cosseno de A sobre 2. E tudo isso está dividindo por quem? Por 2. Ok? 2 vezes o seno de A sobre 2, cosseno de A sobre 2. Ele é genérico, né? Não tenta qualquer. No nosso caso, o ângulo é alfa, né? O A que faz. Claro que esse 2 vai embora da festa, e aí a gente fica com o quê? A área do triângulo ABC, na verdade, quem vai ser? BC, que multiplica. Quem é o seno de A sobre 2? Está aqui, ó. É a raiz de P menos C vezes P menos B sobre BC. Quem é o cosseno de A sobre 2? Está aqui, ó. P vezes P menos A sobre BC. P vezes P menos A sobre BC. Ora, quando eu fizer esse produto, a área que eu estou querendo demonstrar será BC vezes. Vou colocar em ordem alfabética, a ordem dos fatores não altera o produto, está todo mundo multiplicando, B da raiz, ó. Então é P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Né? Eu estou multiplicando radicais que têm o mesmo índice. Então todo mundo entra dentro da raiz, né? Embaixo também, ó, BC vezes BC vai ficar BC quadrado. Como está dentro da raiz, eu posso tirar da raiz. Aí fica quem? Aí fica BC. E quando eu corto, eu finalmente chego, portanto, à fórmula de Herão, que é o produto, né, de P menos A, P menos B, P menos C. Bem, semiperímetro, como queríamos demonstrar. Bacana isso, hein? Muito bacana, não é? Bonita a relação de Herão, né? Bom, vamos então resolver a nossa questão? Então a gente fez aqui, ó, uma evolução grande no nosso curso, né? A gente demonstrou a relação dos semiângulos com o semiperímetro, demonstramos também a relação de área, mais uma, né, para nossa coleção, nós já tínhamos aí outras, né? Você lembra quais eram as outras fórmulas de área que nós tínhamos? Nós tínhamos essa, né? Nós tínhamos uma que era o quê? A área do triângulo ABC podia ser dada pelo produto, ABC sobre 4Rs, R era o raio da circunferência que circunscrevia esse triângulo. Tínhamos uma outra que era o quê? 2R quadrado, seno A vezes seno B, vou colocar aqui, 2R quadrado, seno A, seno B, seno C. Né? Então todas aí são relações que calculam a área do triângulo, é bom você saber, ó, essas duas, mas essa daqui que é fundamental, né? Mais Herão agora, né? Mais Herão agora, aqui é quem? P menos A, P menos B, P menos C. Ok? Quem é P, professor? Semiperímetro, né? Bem, vamos para a nossa questão. Nossa questão está bem simples, né? Olha lá o que ele fez aqui, ó. Ele nos deu que o triângulo ABC tem área valendo quanto? P quadrado, PC, menos PB, mais BC. P quadrado, menos AP, tudo isso dividido por 4.
Então a área, na verdade, quem é? P quadrado com P quadrado dá 2P quadrado. Perfeito. Menos PC, menos PB, menos PA, eu posso colocar o P em evidência. Então vai ficar A, B, C, não é verdade? Porque, ó, menos P vezes A tá lá. Menos P vezes B tá aqui. Menos P vezes C tá aqui. E ainda sobrou quem? BC. Tudo isso sobre 4. Bem, estou com 2P quadrado. Quem é A mais B mais C, professor? Você lembra quem é A mais B mais C? 2P, né? Ok? A gente tinha posto o perímetro dividido por 2 e colocou multiplicando para não ficar com fração. 2P. Então eu posso colocar aqui menos P vezes 2P mais BC sobre 4. Então eu tenho aqui o quê? 2P quadrado com menos 2P quadrado, eu tenho BC sobre 4. Então a área daquele triângulo mede BC sobre 4, olha aí. A gente usou aí um conceito, né, da demonstração do teorema de Hérão, mas nem precisou dele, né? Ele é tão forte que eu nem precisei dele. Pessoal, agora a questão chegou ao fim, porque veja, a área do triângulo ABC pode ser reescrita também como? Ela pode ser reescrita assim, né? Como a gente acabou de mostrar, mas ela pode ser escrita também como sendo quem? BC vezes o seno de A sobre 2. Se A é alfa, né, pessoal? A gente está colocando A, mas é alfa, né? Tanto faz. Fica alfa aqui, foi igual na questão. Pronto. E agora, o que a gente tem aqui, isso daqui pode ser escrito como sendo BC sobre 4. Então, BC sobre 4 é igual a BC vezes o seno de alfa. Vou colocar aqui sobre 2. Né? Pronto. Então, eu sei, na verdade, que se eu multiplicar os dois lados por 2, aqui vai ficar 4 e o 2 em cima fica 1 meio, né? 2 sobre 4 é 1 meio. E aqui o 2 cancela. Então, o ângulo que ele pediu na questão é um ângulo cujo seno mede 1 meio. Meu triângulo está dessa forma, mas a gente sabe lá da nossa regrinha o quê? Que esse cara pode ser quem? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com essas questões. Ó. A gente sabe da nossa regrinha que para o seno dar 1 meio tem que ser quanto? 30 graus, professor. Perfeito. Mas a gente aprendeu que ele pode vir para cá, ó, a projeção dele, e também vale 1 meio, né? Para ele vir para cá, ele tem que andar quanto? 90 mais 60 aqui, né? Para poder dar 30 embaixo, para poder dar 30 embaixo, tem que andar 60 aqui. 90 mais 60 é quanto? 150. Então, se for 30 graus, o seno dá 1 meio. Se for 150 graus, o seno também dá 1 meio. Então, alfa é o arco cujo seno dá 1 meio. A gente não falando de função inversa, né? Mas o alfa é o arco cujo seno dá 1 meio. Mas nesse caso, a gente só precisa saber, ó, que dá 1 meio é 30 ou 150. Então, alfa é igual a 30 ou alfa é igual a 150. Pessoal, como assim 150 lá? Poderia ser assim, ó. Né? Não é o caso, não, né? Porque no caso ele deu a figura. Mas se fosse assim, também satisfaria a questão, percebeu? Também satisfaria a questão. Mas como no nosso caso ele deu a figura, aí a gente está vendo ali notoriamente que o A é agudo, menor que 90, tem que ser 30. Tudo bem? Então a resposta final fica sendo 30 em razão da figura que ele deu na questão. Se não desse a figura, esse cara serviria como resposta também. Simples assim.